Olá pessoal, nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês o controle da maturação de frutas, controle da maturação e amadurecimento. Isso é de crucial importância para a fruticultura, em especial para a cultura da maçã, porque traz diversos benefícios. E esse controle da maturação, ele é feito utilizando ferramentas que são os fitorreguladores, né? Ferramentas de manejo para fazer o atraso ou adiantar a maturação de frutos, certo? Então vamos lá. Inicialmente é importante nós ter claro do porquê controlar a maturação, por que adiantar ou atrasar a maturação e consequentemente a colheita das frutas. Nós temos algumas vantagens. Eu destaquei algumas delas aqui, as que eu considero como principais, que vocês devem ter em mente quando se fala na utilização de fitorreguladores para manejar a colheita, tá? Para atrasar ou adiantar. Nós vamos fazer o escalonamento da colheita, ou seja, uma fruta que eu deveria colher, um pomar ou uma área que eu deveria colher em 2 semanas, eu vou ter condições de colher em 4 semanas. Utilizando, por exemplo, ferramentas para fitorreguladores para adiantar uma parcela do pomar e outra atrasar a maturação dos frutos e com isso ampliar a janela de colheita, tá? Isso eu consigo ter benefícios como utilizar uma mão de obra que é bastante escassa, principalmente para a época de colheita. Eu consigo otimizar o uso, então com menos pessoas eu consigo trabalhar com essas pessoas por mais dias e estender o período de colheita, tá? Um outro ponto importante que não está aqui é o ponto de colheita dos frutos será o ideal para a finalidade, seja ele armazenamento ou consumo imediato, uma vez que eu vou ter condições de colher as frutas que estiverem no ponto ideal de colheita, adiantando um pouco uma parcela ou atrasando, né, ou os dois, ao invés de, se eu não aplicar nada, se eu não utilizar nenhum fitorregulador, eu terei uma concentração no período de maturação dos frutos e com isso eu terei no mesmo período um grande número de frutos no ponto ideal de colheita e eu preciso colher eles rapidamente, em poucos dias, para não ter um lote de frutos que vai passar do ponto de colheita e ter problemas de serem perdidos na pós-colheita pelo excesso de maturação e outros problemas que vêm junto com isso, tá? Então eu tenho condições de fazer essa retirada das frutas no melhor ponto de maturação, tá? Outro ponto importante que eu ressalto é o preço, tá? Geralmente na entre safra ou no início da colheita, o preço das frutas ela está mais alta, tá? O preço é mais elevado. Então, adiantar a maturação dos frutos e a colheita pode trazer benefícios em vender, comercializar a fruta antes e conseguir aproveitar um preço alto que geralmente tem no início da safra e depois com o aumento da oferta esse preço cai, tá? Então, temos essa grande vantagem, tá? E a outra é melhorar a conservação durante o armazenamento. Nós veremos nessa videoaula que utilizando ferramentas ou fitorreguladores para atrasar a colheita, por exemplo, para atrasar a maturação dos frutos, a gente consegue atrasar o amadurecimento das frutas durante o armazenamento. Ter frutas com um ponto de maturação menor, ou seja, menos maduro, ao longo do período de armazenamento. Então, nós veremos alguns resultados de pesquisa que mostram isso, certo? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer esse manejo da maturação? Tá? Nós vimos os porquês, tá? Agora nós vamos ver como. Tá? Manejando o etileno. Tá? O que é isso? O etileno, como vocês já sabem, porque a gente viu em outras videoaulas, o etileno é um hormônio vegetal que induz o amadurecimento de frutos climatéricos. Tá? Então, se eu fizer o bloqueio da síntese ou o bloqueio da ação do etileno, eu consigo atrasar o amadurecimento. Tá? E se eu estimular a síntese do etileno, eu consigo acelerar o amadurecimento dos frutos. Tá? Então, nós podemos manejar a síntese ou a ação do etileno. Tá? Eu posso estimular a síntese do etileno com a aplicação, por exemplo, do etrel, o Etefon,
que é um composto que se aplica na planta e em contato com a planta ele se transforma em etileno, tá? Então nós temos essa ferramenta. Ou utilizar o micronutriente boro, tá? Nós vamos ver alguns trabalhos que a gente fez onde é evidenciado que o boro ele acelera a maturação dos frutos, tá? Então eu consigo induzir a síntese de etileno através do boro ou aplicar o próprio etileno, que é o composto químico ETFON, e com isso adiantar a colheita, tá? Nós temos vários resultados na cultura da macieira com essa ferramenta, tá? Bom, e se eu quiser atrasar a maturação? Eu posso inibir a síntese de etileno com o retem, que é o aminotóxido-vinilglicina. Nós vimos já em outras videoaulas, em outros tópicos, esse fitorregulador, tá? Eu posso utilizar o cobalto, que também ele inibe a síntese do etileno, tá? O retem ele inibe uma enzima chamada CC sintase e o cobalto ele inibe uma enzima chamada CC oxidase. Ambas enzimas participam da rota de síntese do etileno. E também aplicando giberelina, tem alguns trabalhos que mostram resultados num atraso de algumas transformações do amadurecimento em frutos não climatéricos, como citros, por exemplo, com o uso da giberelina, ou seja, você aplica giberelina, atrasa a degradação da cor verde dos frutos. Ok? Então, vamos lá. E agora, inibindo a ação do etileno, nós também conseguimos fazer com que a fruta demore mais para amadurecer. E aqui nós temos o composto 1-metilciclopropeno, ou 1-MCP, que tem essa capacidade de atrasar a maturação na planta, através do uso do Harvista, que foi visto no último tópico, ou aplicar o Smart Fresh, que é um MCP aplicado na câmara de armazenamento, que atrasa o amadurecimento das frutas. Tá? Então isso aqui está numa outra videoaula disponível neste tópico do curso. Ok? Então vamos ver agora como que a gente utiliza, né, algumas questões relacionadas a essas ferramentas aí para atrasar ou adiantar a maturação dos frutos. Então, iniciando com o boro e ETFON, tá? O boro ele é um elemento, um nutriente bastante importante na formação da pectina, tá? A pectina está presente na parede celular das células vegetais. Ele melhora a fecundação da flor, né? Na floração é importante ter um suprimento de boro para que a flor seja fecundada adequadamente e haja a formação do fruto, tá? Ele melhora a coloração vermelha de frutos, como a maçã, por exemplo, e adianta a maturação, que pode ser um dos objetivos quando se faz o uso do boro. E temos o ETFON, que ele é um precursor do etileno. Ele é um composto que, quando líquido, que quando você aplica ele na planta, quando ele entra em contato com o pH da célula da planta, ele se transforma em C2H4, que é o etileno, que é o hormônio vegetal gasoso, e vai fazer a sua ação na planta. Tá? Então ele vai melhorar a cor vermelha da fruta e vai adiantar a maturação. Essa cor vermelha do fruto, a formação da cor vermelha, ela tem a participação do etileno, além da participação de outras rotas bioquímicas dos vegetais. E qual produto eu posso aplicar? Então tem vários produtos comerciais, eu trouxe só para exemplificar a imagem de alguns aqui, mas existem outros, tá? Temos bórax, que tem 0,4% de boro, o ácido bórico, que tem 0,2%, tá? Então ele acelera a maturação dos frutos e causa uma maior propensão dos frutos apresentarem distúrbios fisiológicos relacionados ao avançado estágio de maturação quando esses frutos são armazenados. Tá? Então, muito cuidado que quando você aplica boro no campo, no pomar, para adiantar a maturação, esses frutos não poderão ser conservados ou armazenados por muito tempo. Tá? Isso é comprovado por alguns trabalhos que nós conduzimos no IFSC e também na Universidade Federal de Santa Maria, onde a gente pode observar que frutos com boro eles tiveram maior produção de etileno. Isso aqui é após a colheita, tá? Os frutos com boro tiveram maior respiração. Isso aqui foi maçã Galaxy, tá?
tiveram menor firmeza, então apresentavam menor firmeza, maior índice de iodoamido, que mede a degradação do amido, né? Quanto maior esse índice, mais madura a fruta está, demonstrando então o fruto mais maduro na colheita. Após o armazenamento em atmosfera controlada, o que se observa? Frutos com boro produzindo mais etileno, respirando mais, apresentando também menor firmeza e maior incidência de distúrbios fisiológicos, como polpa farinácea, que é o aspecto farináceo da maçã, mais podridões, menos frutos sadios. Então, é um conjunto de atributos de qualidade que demonstram que a fruta estava mais madura com o boro. Tá? Aqui um exemplo de outro trabalho, com maçã agora Royal Gala, tá? Na colheita, então percebam que na colheita ela tinha um índice de cor vermelha mais elevado, ou seja, uma porcentagem de recobrimento da epiderme mais vermelha, tá? Então frutos com boro tinham cor mais vermelha. Isso estava relacionado com o avançado estágio de maturação demonstrado pela maior produção de etileno, maior respiração, maior índice de iodoamido, maior atividade da CC oxidase, que é a enzima formadora do etileno. Então, tudo evidenciando um maior amadurecimento dos frutos. E quando esses frutos foram armazenados em atmosfera controlada dinâmica, frutos com boro, eles tiveram mais podridões, tá, do que frutos sem boro, menos frutos sadios, tanto na saída da câmara quanto depois de um período de shelf life, né, de vida de prateleira dos frutos, e também tiveram mais polpa farinácea. Então, evidenciando que frutos com boro, eles não devem ser armazenados por longos períodos, né? Nesse caso aqui eram 9 meses, o trabalho anterior era por 8 meses. Aqui a firmeza de polpa é bastante baixa, né? Independente da técnica de armazenamento, mesmo usando técnicas inovadoras de armazenamento, como a atmosfera controlada dinâmica, frutos com boro eles não têm um comportamento interessante, ou seja, não se conservam por longos períodos, tá? Aqui temos trabalhos aqui que a gente fez em maçã Galaxy na região de altitude aqui em Urupema, evidenciando então que o boro, tanto o boro quanto o ETFON, eles aceleraram a maturação dos frutos. Aqui demonstrado, né, por uma menor acidez, pelo maior teor de sólidos solúveis e também por uma menor firmeza da polpa. Então percebam aqui o controle. Então 17 libras, os tratamentos com boro ou com ETFON para acelerar a maturação com 15,5 libras, tá? Demonstrando então que esses frutos tinham condições de ser colhidos a cerca de uma semana, 10 dias antes. Aqui nós temos o índice de iodoamido também demonstrando uma maior degradação do amido, ou seja, um avançado estágio de maturação. Aqui temos uma imagem para evidenciar esse avanço no estágio de maturação. Aqui temos a testemunha, observe a testemunha, pela coloração visualmente ela está mais verde do que os tratamentos com boro, etrel, né, que é o nome comercial da ETFON, ou a aplicação dos dois juntos, tá? Então, se você quiser adiantar a maturação, ou tem a opção de usar ETFON, entretanto o ETFON, se vocês olharem na bula dele, ele não tem registro para maçã, na verdade ele tem registro para maçã, entretanto o período de carência é 70 dias, tá? Então você não consegue aplicar ele tão próximo da colheita. Mas os resultados da pesquisa indicam que uma aplicação de 300 mg por litro de ETFON, 20 a 30 dias antes da data prevista de colheita, adianta a maturação. E a outra opção que é bastante interessante, que a gente recomenda aos produtores, é a utilização do boro, né? Pode aplicar 4 aplicações de ácido bórico, dose de 3 gramas por litro, cerca de 45 dias antes da data prevista de colheita, se inicia essas aplicações e vai fazendo aplicações sequenciais até próximo da data de colheita, né? Atingindo as 4 aplicações, e você consegue então acelerar o amadurecimento dos frutos. Detalhe importante, o boro é um micronutriente, não tem período de carência, não tem nada. Então, é uma ferramenta interessante para ser utilizada e difundida, tá? Bom, agora vamos olhar a outra forma, a outra ferramenta, né? Vamos analisar alguns aspectos do atraso da maturação dos frutos. Muitos desses aspectos mais básicos nós já vimos no tópico anterior do curso, né? Que era sobre a redução da queda para a colheita de frutas,
que envolve a redução, a inibição da síntese ou ação do etileno. Então nós vamos recapitular algumas coisas e eu vou trazer alguns resultados focado na parte de amadurecimento, ou seja, o efeito desses compostos, principalmente do AVG, no amadurecimento de frutos durante a pós-colheita. Bom, mas como que eu posso atrasar a maturação dos frutos? Como eu falei anteriormente, o uso de gibberelina, inclusive o Progib está registrado para citros, ele ajuda a atrasar o desverdecimento. Então ele acaba atrasando um pouco algumas mudanças no amadurecimento de citros, tá? A outra opção, outra ferramenta é o cobalto, tá? O cobalto, ele inibe a ACC oxidase. Vocês podem observar aqui que o cobalto, ele atua inibindo essa enzima. E esse elemento, então, ele é comercializado, tem alguns produtos comerciais que contêm cobalto e ajudam, então, na inibição da síntese do etileno. E temos o amplamente difundido AVG, que inibe a síntese de etileno através da inibição da CC-sintase. Então, nós vimos no último tópico o mecanismo de ação deles, tá? Então, eu vou trazer agora alguns resultados de pesquisa com o retém no amadurecimento de frutos, na conservação pós-colheita, ou seja, no atraso do amadurecimento desses frutos. Então, no último tópico, nós vimos o efeito do retém em atrasar a queda dos frutos pelo atraso da maturação. Então, essa parte aqui é um complemento do tópico anterior, que nós vimos bastante informações sobre o AVG. Bom, o que eu trago aqui? Inicialmente eu trago um trabalho do professor Brackman e colaboradores, onde o que eles encontraram? Um atraso no amadurecimento de maçã gala quando esses frutos foram armazenados em atmosfera controlada, que é uma técnica de armazenamento, e receberam a aplicação do AVG ou do MCP, tá? Que foi visto em outra videoaula, tá? Então vocês observem aqui a firmeza da polpa bastante elevada, principalmente nos frutos com AVG, armazenados em AC. Isso aqui após 8 meses de atmosfera controlada, 8 meses de armazenamento mais 7 dias de vida de prateleira. Tá? Demonstrando aqui que o AVG atrasou bastante o amadurecimento dos frutos, mantendo a firmeza e a acidez mais elevada, reduzindo a incidência de degenerescência senescente, que é o escurecimento da polpa dos frutos. Isso aqui é explicado, então, por uma reduzida síntese de etileno nos frutos, tá? Aqui tanto numa temperatura quanto na outra, quando eles receberam a aplicação do AVG e também do MCP e da absorção de etileno. Tá? Aqui temos um trabalho de Amarante e Stephens com maçã gala, onde eles aplicaram o AVG, o retém, a campo, tá? Para atrasar a maturação dos frutos, e armazenaram os frutos tanto com a absorção do etileno quanto sem. Tá? Esse KMNO4 é o permanganato de potássio, é um composto que absorve etileno na câmara de armazenamento ou em embalagens de atmosfera modificada. Então vocês podem ver aqui que nessa direção aqui temos o aumento de doses do AVG. E nessa direção aqui temos os dias após a data da colheita comercial. Então seria um atraso na colheita. O que dá para perceber aqui? Que conforme se atrasa a colheita, a firmeza ela foi reduzindo, principalmente na testemunha, onde não tinha o retém. Agora, quando tinha doses de AVG, que é o retém, né, a firmeza se manteve mais alta, tá? Tanto com quanto sem permanganato. Com permanganato, ela se manteve mais alta ainda. Por quê? Porque além da inibição da síntese do etileno pelo fruto, se tem a absorção do etileno que o fruto é produzido. Então, por mais que tenha o AVG, um pouquinho de etileno o fruto produz. Aí, esse pouquinho de etileno produzido pelo fruto, o permanganato absorveu na câmara e contribuiu para manter a firmeza do fruto mais elevada. Tá? Nessa figura aqui é a avaliação após o armazenamento em câmara fria, tá? e a avaliação após a saída da câmara. A figura 13 é a avaliação feita após 7 dias. Então vocês podem perceber que, observando só a firmeza aqui, vocês podem ver que a firmeza ela se manteve mais alta com o retém e também com o permanganato de potássio, tá? Nesses pontos aqui, então temos uma firmeza mais alta. Se nós olhar os outros parâmetros aqui, como acidez
a cor também segue o mesmo comportamento, tá? O retém atrasando o amadurecimento e sendo potencializado pela absorção do etileno. Aqui temos um trabalho de Sweet e Stephens, onde foi avaliado na macieira Baigente o uso do AVG em dose parcelada e também associado com o Etefon. O que dá para ver aqui? Independente da forma de aplicação do AVG, houve uma redução na produção de etileno e uma redução na taxa respiratória dos frutos. Vocês podem ver que a testemunha aqui em cima, uma alta produção de etileno e uma alta respiração, e os frutos com AVG, uma menor respiração e produção de etileno, tanto na saída da câmara quanto aos 7 dias. Isso se reflete na firmeza de polpa, tá? O AVG aqui mantendo os frutos mais firmes, tanto em dose única quanto dose parcelada. Aqui no outro ano também, o mesmo comportamento. Isso resultou também em uma redução na incidência de polpa farinácea, tá? Que é um distúrbio fisiológico bastante importante nos frutos. Então, isso aqui após 4 meses de armazenamento. Aqui nós temos após o armazenamento em atmosfera controlada, então todos os tratamentos com o AVG mantiveram uma firmeza da polpa mais elevada e uma reduzida incidência de polpa farinácea. Entretanto, a diferença significativa com relação à testemunha foi somente na dose de 125 mg por litro ou essa dose parcelada em 2 vezes. Então essa foi uma videoaula sobre formas de atrasar ou adiantar a maturação dos frutos. Vimos então doses de Etefon ou boro para adiantar a maturação e vimos um complemento sobre o retém, que a recomendação é utilizar a dose registrada na bula ou em dose única ou parcelada, como a gente pode observar aqui em alguns trabalhos, na dose de 125 mg por litro do produto, do princípio ativo do produto, certo? Então, fechamos por aqui e até a próxima.